Indo Jesus para o lado de Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos. A quem Jesus perguntou? Aos discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? Qual foi a pergunta de Jesus? Ele perguntou aos discípulos, sobre os discípulos ou sobre os de fora? Ele perguntou aos discípulos. Então Jesus está perguntando hoje à igreja dele: quem o povo lá fora diz que eu sou? Ele está perguntando para nós, que somos a igreja dele. Aí os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e ainda outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Aí Jesus agora pergunta para a igreja dele: mas vocês, meus íntimos, que diz que me ama, quem sou eu para vocês? Quem é que eu sou para vocês? Olha que pergunta direta. Quem é Jesus para esta igreja? Quem é Jesus para nós? Até onde estamos dispostos a ir para falar desse Jesus? Na verdade, o que foi que ele fez por nós? Ele resolveu uma situação financeira? Ele consertou um casamento quebrado? Ele restituiu algo que você perdeu financeiramente falando? Quem é Jesus para você? E o que foi que Jesus fez por você? Vamos lá. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo. Olha, isso é muito tremendo. Filho do Deus vivo. Jesus é o nome do Deus homem. Jesus. Cristo é a divindade que foi enviada, é Deus entre os homens, é o Emanuel. Então Pedro poderia ter respondido assim: tu és Jesus, filho de Maria e filho de José. Isso seria facilmente compreensível. Por quê? Porque Pedro era contemporâneo de Jesus. Se Pedro não fosse mais velho, ele era mais novo, poucos anos do que Cristo. Então é lógico que muitos conheciam Jesus, filho de Maria e de José, como nós sabemos hoje. Existe religião na nossa nação que prega que Jesus é filho de Maria e de José, e de que esse, de tanto Maria quanto José, é maior do que Cristo. Essa revelação está errada. A carne, ou seja, o que Pedro conhecia, humanamente falando, era que Jesus era filho de José e de Maria, mas não foi isso que Pedro falou. E o que foi que Pedro falou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha que coisa tremenda. Aí Jesus vai dizer o quê? Então Jesus lhe afirmou. Olha só que coisa interessante. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue, ou seja, a natureza humana do que você conhece, que revelou para você, mas o meu Pai que está nos céus. O ladrão da cruz teve essa revelação. O outro só viu Jesus homem, foi condenado. O outro viu o Cristo que veio para resgatá-lo, foi salvo. Como você enxerga Cristo, igreja? Tem 6 anos, vai completar 6 anos que essa igreja foi aberta e a mensagem aqui não mudou e não vai mudar. A igreja está falida se não apresentar a cruz, o sacrifício e Cristo. Também te digo, tu és Pedro, vírgula. Jesus está colocando Pedro no lugar de Pedro. Vamos entender isso. Primeiro, hoje a palavra é de ensinamento mesmo. Primeiro, quando a Bíblia diz que João Batista diz que ele cresça e eu diminua, não está escrito que ele apareça e eu desapareça. Não teria sentido. Só se conhece o mestre olhando para a vida do discípulo. Detalhe, como sua vida está sendo aos olhos dos seus parentes, seus amigos e colegas. Detalhezinho. Segundo, esse Cristo que João está falando é o diminua. Isso é isso aí mesmo, não é desaparecer, diminui. E importa que ele cresça. Ótimo, está cumprindo o Evangelho, apresentando Cristo. Eu não tenho que apresentar, eu tenho que apresentar Cristo.
O que é que João Batista diz? João Batista diz o seguinte: a noiva é do noivo, ou seja, a igreja é dele. É isso que João Batista está dizendo. Aí João Batista diz o quê? Só que João Batista não se inferioriza, não se desgasta e não diz que é um nada. O que é que ele diz? A noiva é do noivo. Olha o que ele diz, deixa bem claro. A noiva é do noivo, a festa é para o noivo. Aí ele diz algo assim, ó: mas eu sou convidado e amigo do noivo. Então note que João Batista está dizendo o seguinte: eu tenho direito na festa porque sou convidado dele. Bem-vindo à igreja. Você está no corpo de Cristo. Aleluia. Então aqui vai dizer o quê? Tu és Pedro. Jesus está colocando Pedro no lugar dele. Tu és homem falível, cheio de defeito, cheio de falhas, que está aprendendo, que vai conviver comigo, que vai ser pastor de ovelha, que vai ser um grande líder, vai ser pregado sobre você. Você é um cara, mas você é Pedro. Não se esqueça disso. Irmão, a grande revelação do Evangelho é exatamente esta: Deus em Cristo vai nos tornar igual ao Filho dele. Porém, não se esqueça, você é homem. Paulo diz isso: quem me livrará do corpo desta morte? Tem crente que pensa que porque é crente fala muito estranho, ele deixou de ser ser humano. Você vai ter emoções, você vai chorar, você vai sofrer decepções, você vai decepcionar pessoas, vai se entristecer com pessoas, vai entristecer pessoas. Você é ser humano. Isso não significa que você não vai aprender com isso. Tire lições da vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então Jesus vai dizer agora, depois da vírgula, depois que Jesus diz quem é Pedro, uma vírgula, e ele diz: sobre esta. Aí Jesus vai falar dele. A revelação de Daniel, quando a Bíblia diz assim, ó: uma pedra foi tirada do Monte Santo por uma mão e foi arremessada contra a estátua de Nabucodonosor, que representa todo tipo de religião de todo mundo, e aquela estátua foi quebrada, esmiuçada, ou seja, foi destruída. O que o Senhor quer dizer com isso? Jesus é a pedra. Então ele está dizendo sobre esta pedra. Ele não está dizendo sobre a pedra Pedro, porque a palavra Pedro, do original grego, significa fragmento de pedra. A igreja é fragmentos de pedra. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que não dá tempo de eu falar isso teologicamente hoje, por causa do tempo que nos é remido, mas é a pedra que é o sustentáculo de tudo, é Cristo. Então ele está dizendo sobre esta pedra, se referindo a ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha para mim aqui. Toda igreja não tem que ter um líder? Sim ou não? Sim. Todo mundo tem que ter líder. Se não tiver líder, se não tiver direção, empresa que não tem patrão é bagunça. Igreja que não tem pastor não é igreja. Ou seja, tem que ter líder. Jesus disse a Pedro que ele seria líder da igreja, mas Jesus não disse a Pedro que a igreja seria edificada nele. Imagina uma igreja edificada no homem. Como seria essa igreja, irmão? Não teria vida em si mesmo. Então Jesus está dizendo o quê? Sobre esta pedra, se referindo a ele próprio, edificarei. Aí ele diz o quê? A minha igreja. Você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte de algo tão grande que você não faz ideia. Você faz parte, diga assim: Jesus disse, minha igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. E te digo mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos aprender alguns princípios aqui. Não está dizendo que é o inferno que ataca a igreja. O inferno contra-ataca. Quem ataca? O inferno em primeiro plano. Primeira ideia é: a igreja ataca o inferno. Tem muita gente que está aqui dentro porque foi evangelizada. Se não fosse, não estaria. Há um processo de conversão. Mas aconteceu por exemplo, ontem que a igreja fez quando estava na rua ali, na praça ali no Figueira. É a igreja atacando a porta do inferno. Eu tenho certeza do que vou dizer aqui hoje. Muita gente que estava assistindo a novela ontem ficou perturbado na frente da televisão. O evangelho perturba a pessoa. Perturba, irmão.
igreja de Cristo. Diga, é uma barca para a salvação. Diga, não é um navio cruzeiro. E aí eu quero falar sobre isso hoje um pouquinho aqui para a gente aprender. Certa feita, o irmão Galego trouxe uma mensagem aqui, eu fiquei meditando sobre aquilo e hoje eu vou falar sobre isso. Vou pegar muito do que Deus usou ele naquele dia para falar. Existe uma grande diferença entre a pesca profissional e um lugar chamado pesque pague. Já está dizendo, é pago. A pesca profissional, que a pessoa vai sobreviver daquilo, vai ganhar, vai pagar suas dívidas, conquistar, etc, etc. Ou seja, economicamente falando, ele vai sobreviver daquilo. Existe até programas de televisões que falam sobre a pesca em alto mar, que é perigosíssimo. Eles se arriscam. Pessoas que iam na pescaria são capazes de ficar a noite toda tomando picada de insetos terríveis, porque amam aquilo que está fazendo, às vezes não vai nem. Mas o pesca e pague, como é? Você já vai sabendo que você vai pegar um peixe, aquele peixe não pode ser devolvido, e você vai pagar para ter aquele peixe. Lá está tudo pronto. Já tem quem tira as escamas. Você não vai ter trabalho nenhum, você pagou por aquilo. Existe evangelho hoje assim. Talvez você me diga, tá vendo, pastor? Então não é errado estar numa igreja onde o cara pega um pedaço de papel e coloca lá que eu vou comprar um terreno no céu. Tá vendo, pastor? Eu estou pagando por esse terreno no céu. A Bíblia não dá esse direito. Não existe isso na palavra. Isso é engano, isso é engodo, isso é navio cruzeiro. Não tem sua participação. Deus salva o homem apenas pelo seu decreto, mas continuar salvo tem que ter a tua participação. E tem gente que não quer ter comprometimento com Deus, no sentido de ser igreja, e isso é prejudicial. É por isso que nós estamos vendo um evangelho falido de pessoas que não têm aptidão e amor por Cristo. Só procura Ele quando tem necessidade. Só abre a Bíblia quando está na perrengue, na agonia. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus não fundou um navio cruzeiro. E nós vamos entender isso já. Tudo peça que paga, todo mundo fácil, todo mundo vai me atender. Você lá não vai, possivelmente, se você estiver chateado, você vai reclamar de alguma coisa. Sim, senhor, você pagou, opa. Talvez o cara que leve para um lago que não tenha peixe, você vai falar com ele, escuta, paguei, rapaz, tem peixe aqui não? Se ele paga o peixe errado, você vai meter a boca. Igreja não é assim, não. Igreja não é o teu modelo. Igreja você não faz o que quer. Igreja não é do teu jeito. Igreja é do jeito de Cristo. A igreja é dele. Ele disse, minha igreja. Eu não posso fazer aqui arbitrariamente o que eu quero. Também não posso fazer o que vocês querem. Eu estou entre a cruz e a espada, porque eu tenho que obedecer a Deus. Igreja é coisa muito séria. Tem pessoa que não tem ideia do que ser essa igreja. Saindo do pesca e pague, tem muito que falar em pesca e pague, mas não tenho tempo. Saindo do pesca e pague, vamos para a pesca esportiva. A pesca esportiva tem programas de televisão. Gira muito, mas muito dinheiro, mas gira muito dinheiro, não é pouco não. E vocês já viram como que é a pesca esportiva? O camarada tem uma câmera lá de alta tecnologia. Aí ele entra dentro de... Tem até programas que o cara vai de iate, não é nem de barco. Aí eu nunca vi um programa de pesca esportiva que o cara está no barquinho com remo. No mínimo é um barco a motor. E bom, estou tentando preparar ali. Como é programa, ele vai falar do quê? Do molinete. Como o molinete faz? Como você faz para pegar um peixe? A briga do peixe, a emoção de brigar com o peixe dentro d'água. Quem é pescador não é isso, né? Aquela briga do peixe, o peixe vai, você solta a linha e puxa de novo, e aquela coisa toda. Pesca esportiva, o cara vai falar sobre tudo isso. Ele vai dar o preço do molinete, a força da vara, a linha e tal. Ele vai falar de tudo, vai vender o produto dele. Ele está vendendo o produto dele. Tem igreja que está fazendo isso. Vive mais do social do que da palavra. Porque a palavra pode ser que expulse, mas também agrega, converte. Eu sou pastor da igreja aqui.
É comum eu ver isso. Trazer uma mensagem, aquela mensagem que vocês dizem. Que mensagem dura, pastor? Que eu nunca vou deixar de pregar. E vocês vêm porque Jesus quer. Enquanto não é com a pessoa, enquanto não mexe com ela, meu Deus, ó que mensagem, pastor. Aleluia, pastor, tu é o nome de Deus. Mas quando a mensagem é para ele, para de vir. Fecha a cara. Por quê? Porque aqui não está sendo pregado sobre um molinete. Eu não estou interessado em apresentar para você uma igreja social. Isso aqui é igreja. A gente não vive do social. Apesar de que a igreja tem os seus momentos sociais, mas nós não fomos chamados para isto. É muito maior o que a igreja veio fazer. É muito maior. Por que as pessoas não se convertem mais? Porque ela conhece um crente social que não vai falar para ela sobre Cristo, sobre vida eterna. Vai falar que tinha uma guia, que estava perdendo o carro e que Deus resolveu o problema dele. Mas são os testemunhos da igreja hoje. Você vê o que subir aqui e dizer: gente, eu orei 3 meses para ser batizado com o Espírito Santo e Deus me batizou. Aí já brada logo em língua, pega fogo nele. Você vê isso? Não. Quais são os testemunhos que são dados aqui? Pastor, quem é que orou aqui 2 meses para batizar com o Espírito Santo? Aliás, o que é esse, pastor? Eu não sei. E precisa, pastor. Sabia não. Eu amo esse silêncio. Como eu gosto desse silêncio. Na pesca esportiva, ele pega o peixe. E ele pega o peixe. E os caras pegam o peixe. Aí ele pega o peixe. Aí ele pega o peixe. Olha o tamanho do peixe. Aleluia. Quando eu abri a igreja aqui, eu recebi uma profecia. Meu filho, eu vou mandar muito. Deus já havia falado comigo, diretamente comigo. Mas eu ouvi algumas profecias que eu sabia que não era Deus, era a pessoa me bajulando. Que eu tenho discernimento para isso. Eu vou mandar cada peixão para dentro dessa igreja. Teve um que foi descarado. Eu vou mandar cada peixão com os dízimos que você nunca viu. Eu olhei para ele assim, não entendeu nada do que é a igreja. Ele não entendeu nada. Por quê? Porque ele vive no contexto de uma igreja mundana, descompromissada com o céu. A gente ama Jesus mesmo, irmão. Tem certeza que você ama Jesus? Você tem certeza que você conheceu Cristo? Ou você conheceu uma forma melhor de vida? E agora? Mas é muito fácil, o cara está na pindaíba, está levando porrada na vida, está perdendo tudo. Vem falando, Deus abençoa ele. Lógico que Deus vai me abençoar. Quem disse que não? Prega nesse tipo de mensagem aqui, Deus vai mudar uma história financeira, conjugal, sentimental, etc. Mas se for só isso, aí se cumpre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo for só para o cotidiano da vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, ou seja, vamos perder a salvação. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente prega sobre arrebatamento. Sabe quais são as mensagens de bem-vinda? Mensagens triviais, que lhe ensina a viver, que lhe ensina a se comportar. Eu sei que a igreja ensina tudo isso. Hoje mesmo tem palavra aqui de orientação pastoral, e eu nunca vou deixar de dar. Mas a igreja é muito mais do que isso. Eu estou incomodado esses dias. É bom que os irmãos se unam, abraçar uma carne. Oh, aleluia! Mas vamos adorar a Deus antes. Vamos buscar o Senhor. Por que não nos reunimos para orar? Por que não temos tempo para orar? Por que não temos tempo para buscar? Nós não amamos o Senhor. Por quê? Porque se fala que vai para uma pescaria, para assar uma carne, para fazer uma brincadeira, estamos prontos, mas para orar não estamos. E somos igreja. Aí ele fala do tamanho do peixe, da metragem do peixe, da gordura do peixe, qual é a gordura que traz o benefício. Pega o peixe, fala da briga que teve para tirar o peixe e tal. Aí tira o anzol da boca do peixe, fere o peixe, mas não mata o peixe, e joga o peixe dentro d'água. As igrejas de hoje estão fazendo isso. As pessoas são agregadas a elas, não conhecem Cristo, servem do jeito que querem servir,
e depois são jogadas no mundo de novo. Aliás, tem delas que o mundo está dentro. Se a mensagem da igreja de Cristo for semelhante à mensagem que o mundo prega, nós falhamos como cristãos. O muçulmano é ensinado desde que nasce que ele vai dar sua vida a Allah. Ô irmão, vem cá. Você acha que existe sanidade numa pessoa que se forma, estuda, ganha dinheiro? Meu Deus do céu, o cara batalhou a vida inteira, ele se formou piloto de avião, meu amigo. Não é pedreiro não, eu não estou desmerecendo aqui a função do pedreiro não. Eu estou falando que o cara aprendeu a ser, meu Deus, piloto de avião. Pra quê? Pegar um avião e jogar na tua gente. Pra quê? Agradar lá. A gente quer que Deus nos agrade, mas nós não queremos agradar a Deus, não passamos prova por Deus, sofremos por qualquer motivo que for, mas se for por Deus a gente fecha a cara, dá um grito. Por exemplo, dizimista, passou prova, a primeira coisa que ele faz é parar de dar o dízimo, porque ele culpa Deus porque está passando a prova. Fernando, passou prova para você, não vou voltar. Crente, teve decepção dentro da igreja. Por que coisa aconteceu? Primeira coisa que ele faz: não vou na igreja. Brigou com a mulher dentro de casa, não vou na igreja. Você hoje estragou meu dia. Aí não vem mais Deus. Ou seja, só sobra para Deus. Percebeu? E nós amamos Deus. Nós amamos Deus. Misericórdia. Se disser para você que você não ama Deus, você vai checar na hora. Ô irmãos, que evangelho é esse que está sendo pregado aí? Que é isso que nós estamos vivendo e vivenciando aí? Por que esse avivamento não chega? Por quê? Quem é Cristo para você? A igreja de Cristo não é assim. Não é uma pesca esportiva que vai se falar sobre o barco, o motor, a potência, a qualidade, a sofisticação, o luxo do barco. Não é isso. Não vai se falar. O que é que tem no cruzeiro? Show! Eu estou pregando contra o cruzeiro em si, é sobre a ideia de igrejas que são cruzeiro, navio cruzeiro. O que é que tem no navio cruzeiro? Tu quer carne de guerra, luxo, apogeu, aleluia. Mas como é que tem o Fernandinho que está lá? Não tem nada contra o Fernandinho, meu irmão. Não é contra o Fernandinho, nem contra ninguém não. Eu estou dizendo que o evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é comprometimento. O que Jesus disse? Quem quiser me seguir, me siga como quer. Pois está escrito isso na Bíblia de muita gente. Eu sempre digo que tem 3 classes de pessoas que manuseiam a Bíblia. 3 classes. Diga comigo. Diga comigo. A primeira. A que ama a Bíblia. Eu estou incluso nisso, não sei você. Você deve estar também. Aprendendo a amar esse livro. Diga a segunda classe. Diga a que odeia a Bíblia. Essa aí eu até tenho uma certa admiração, porque dá para você mudar a ideia do cara. Agora a terceira é terrível. É a que finge que gosta. Por exemplo, tem o ateu que não acredita na religião dos homens. Foi o que Gandhi disse para um sacerdote cristão na Inglaterra. Gandhi disse a ele: eu acredito no teu Cristo, eu não acredito no teu cristianismo. Então tem ateu que acredita em Deus, ele não acredita no Deus que ele vê em você. Ponto. Agora tem um ateu que realmente não acredita em Deus. Ambos aí não é tão ruim. Quer ver o pior? Rapaz, está aprendendo a ser abençoado. É isso mesmo, meu filho. Tem lugar. Seja servo. Já aprenda a ser servo, já é isso mesmo. Olha aqui para mim. Escuta isso. Sabe qual é o pior ateu? Ai, Jesus. Não vai pegar ninguém aqui não, Jesus. Não é possível. Sabe qual é o pior ateu? É o que vive dizendo que acredita em Deus, verbalizando que acredita em Deus, mas vive na prática como se Deus não existisse. Isso é pior.
Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Porque primeiro os meus interesses, primeiro as minhas situações, primeiro o meu dia a dia. Já não é fácil, pastor. O senhor não entende como não é fácil, pastor. Aleluia. E Deus nos confronta todos os dias. E num culto de domingo como esse, a mensagem é essa: glória a Deus. Isso é a igreja. Jesus quer que você se comprometa com Ele. Jesus quer que você seja aquilo que Ele chamou para você ser. Jesus quer que você desperte, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Aleluia. Já viveste como morto tem muito tempo. Chega, te levanta. Amém. Deus quer usar a tua vida, quer usar o teu ser. Meu Deus. Tem marido que nunca vai se converter porque não tem cristianismo na vida da esposa. Vê uma esposa reclamando dentro de casa. Vê uma esposa que briga com ele, que xinga ele do jeito que ele xinga. Vê uma mulher que não tem compromisso com a igreja, que vem na igreja de vez em quando e quando quer. Esse homem não vai conhecer Jesus nunca. Sabe quando eu prego no grego? Jesus está chamando você para ser igreja. Você é a igreja. Você não está no navio cruzeiro, você está no barco da salvação. Aleluia. Oh meu Deus, essa igreja já está crescendo, vai crescer muito mais. Nós vamos ter jovens aqui, inumeráveis, em nome de Jesus, eu sei disso. Aleluia, aleluia. Eu não vou proibir jovem de andar de skate, meu filho anda. Até quando eu não sei, eu estou quase brecando ele. Não sei até quando eu não aguento, não sei. Agora pegar a igreja, irmão, e fazer um culto do skatismo, botar um monte de skate dentro da igreja, aí virou o quê? Navio cruzeiro. A igreja é outra coisa. A igreja é para pregar Cristo. A igreja é para anunciar Jesus. A igreja é para fazer o povo se render a Cristo, amar a Cristo, conhecer a Cristo, andar com Cristo. É mais do que falar em línguas estranhas, é mais do que celebrar, é mais do que pular, é comprometimento. Aleluia! Aí os albergues vão fechar, as ruas não vão ter mais moradores, a criminalidade vai ser zero, os homens vão enxergar Cristo. Aleluia! Aleluia! Viva para Deus como se Ele fosse voltar hoje. Vai que Ele toca a trombeta hoje. Tu estás pronto para subir com Ele para os ares. Você está pronto. A salvação é gratuita, mas a manutenção dela é caríssima. O que você está colocando em primazia na sua vida? Quem é em primeiro lugar na sua vida? Vamos a Efésios, capítulo de número 1, versículo 22. Vou ler desde o 20. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo está na glória. Oh, aleluia, a igreja não dá nem glória, Jesus. Cristo está sentado à direita de Deus, igreja. Acima de todo principado, potestade e poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha teu Cristo como é. Teu Cristo é mais do que um instrumento tocado, uma mensagem pregada. Teu Cristo é mais do que um momento de comunhão. Teu Cristo é santo. Igreja, Jesus é santo. Aleluia. O que viemos fazer aqui? Cumprir protocolo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Diga Cristo. Cristo. Cabeça da igreja. Cristo não é cabeça de um salão. Cristo não é cabeça de uma ideia. Cristo não é cabeça de um centro. Cristo não é cabeça de uma ideologia. Cristo não é
Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo dele. Colossenses, tem aí na frente de Éfesos. Colossenses capítulo número 1, versículo 18. Vou ler desde o 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam principados, quer sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Esse é o nosso Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Aleluia. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha o primeiro lugar. Oh, Rabassurianto e Andababacá. Mensagens que não transformam, mensagens que levam as pessoas a amuletos e não a Cristo, afastam as pessoas da cruz. Não vem de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo de número 1 e versículo de número 8: se descer outro anjo do céu pregando outro evangelho que não seja Cristo e a cruz, seja ele anátema. Ou seja, a palavra anátema significa maldito. Quem não prega Cristo e a cruz é um maldito. Em nome de Jesus Cristo, igreja. Igreja. Viver bem financeiramente não significa estar salvo. Cristo é muito mais do que isto. Ó Espírito Santo, que haja um desespero dentro dos teus filhos por ti. Que haja um desespero para eles entenderem o quanto tu és santo e o quanto tu não pode ser deixado para depois. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, teu corpo tem muitos membros, sim ou não? Sim. Vamos ver os membros do corpo: pele, olho, nariz, boca, dedos, mãos, braços, tudo é membro. E os membros formam um. Nenhum segmento religioso no mundo pode dizer assim, ó, nós somos membros disto. Por exemplo, seguidores do anjo mormon que esteve entre nós aqui hoje. E eu sei porque não ficou. Esteve entre nós. Tem que ser evangelizado por você. Mas eu não sou capaz disso. O Espírito Santo quer você evangelize eles. Isso a Rúbia fez. Isso você pode fazer. Mas como você falar, se não tem conhecimento, se você não procura aprender, se você não procura honrar o Cristo que te abençoou, se você não ama, se você não acredita, como é que você vai passar para os outros se você não acredita? Ou se amássemos a Cristo como os missionários amaram, para essas igrejas necessitadas existir. Muitos sofreram aqui há 60 anos atrás, foram perseguidos por amor a Cristo. Vamos buscar a história da cidade, você vai entender. No Brasil, quando foram surrados, mortos, padres que pagaram os recursos para matar os pastores no nordeste do país, no norte do país, no centro-oeste do país. Nós não estamos aqui de graça.
Nós não estamos aqui por causa da moeda, estamos aqui por causa de Cristo. Esses meninos abriram mão de uma vida norte-americana para falar sobre um anjo que apareceu para um cara chamado Joseph Smith. Eles não estão aqui para pregar o evangelho, estão aqui para falar sobre um anjo. E esse anjo é melhor que Cristo. E Paulo diz em Gálatas 1:8 que o anjo descendo do céu e falando outro evangelho, seja ele anátema. Mas os homens não têm conhecimento da Bíblia, as pessoas querem viver de testemunho pessoal. Meu testemunho pessoal não serve para salvar a tua alma. Ou tu vem para as escrituras sagradas, ou tu não conhecerás o Cristo na eternidade. A experiência pessoal de um ser humano não pode definir a salvação de outro. Que compromisso temos com Cristo? Quem é Jesus para nós? As religiões têm delas que diz que Jesus é Miguel, o outro diz que Jesus é Gabriel, o outro diz que Jesus foi um cara bondoso que veio para a cruz, o outro diz que Jesus é um profeta que se levantou. O islamismo também fala de Cristo, mas fala de Cristo apenas na esfera de profeta só. Tenha conhecimento de quem é seu Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo, a pessoa da Trindade, o Rei da Glória, o que veio à cruz por te amar. O que Jesus fez na cruz. Gandhi disse, e a história de Gandhi é linda, admirável a história de Gandhi. Ele disse: se eu morrer, falhei na minha causa. Jesus disse: eu morrendo, venci. Toda religião do mundo conquista os homens pela espada, pela força e pela brutalidade. Os cristãos sempre conquistaram morrendo. Tudo que acontecia de errado no governador dos imperadores romanos era culpa dos cristãos. Nero tocou fogo em Roma, destruiu mais de 14 bairros, naquele, se falava assim, destruiu. Foram 6 dias e 7 noites de incêndio. E quando ele viu que a população romana se levantou contra ele culpou os cristãos. Houve a maior carnificina da época. Sabe o que fez Nero? Ele tinha que passar por uma estrada escura, então ele pegava os cristãos e tocava fogo como se fosse poste, para ele andar iluminado. Sabe o que Nero fez? Ele vestia pele de ovelhas em seres humanos que serviam a Cristo e jogava na arena para os lobos devorarem. Isso é cristianismo. Cristianismo não é facilidade mundana, descompromissada. Que vida nós temos, irmão. Já estamos preocupados com o horário, inclusive. Muito preocupados com isso, porque temos muito o que fazer depois daqui. E amanhã ainda temos que trabalhar. Quem é Jesus para nós? Como o amamos? Quem é primazia na nossa vida? Sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos ou escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu disser o pé, porque não sou, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso eu deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros, cada um com sua disposição no corpo, como lhe agradou. Sabe o que significa? Você não está aqui só para ser membro de banco. Você está aqui para dar fruto. Você está entendendo isso? Você não está aqui para fazer coisa, você está aqui para dar fruto. A eternidade vai pesar a teu favor por causa disto. Diga comigo: igreja reunida. Água represada. Água represada gera o quê? Energia, força. Sim ou não? Sim. Aleluia. Diga: igreja também é. Água corrente.
Sabe o que gera água corrente? Diga: vida. O que você está aprendendo aqui, você vai levar para fora. E isso vai gerar vida. Tem muita gente que acredita em Papa e em Jesus. Acredita em imagem e Jesus. Sempre nessa ordem. Primeiro uma coisa, para depois Cristo. Acredita numa folha de papel dizendo que vai comprar uma folha no terreno no céu. E em Jesus. Acredita numa rosa. E em Jesus. Acredita numa meia. E em Jesus. O Evangelho acredita em Jesus. Aleluia. O Evangelho se volta para Jesus. Oh, irmão. Aleluia. Se todos, porém, fossem um membro, onde estaria o corpo? O certo é que muitos são membros, mas um só corpo. Olha para mim. Olha para mim aqui. Se esse pé tomasse decisão de ir para lá e esse para lá, sabe o que é que haveria? Confusão. Além de ser impossível, eu teria que ser internado. Alguma coisa estaria errada. Sim ou não? Sim. Então por que você acha que sendo membro de Cristo pode fazer o que quiser? Você está errado. Você não é membro de Cristo? Você não é membro do corpo? Deus te chamou para a salvação? Então por que você acha que enquanto Cristo quer que você ande aqui, você anda ali, você anda lá, você faz o que você quer? Você não é membro do corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, o corpo está ligado à cabeça. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. E os membros estão vivos. Seguidores de Gandhi vai dizer: nós participamos da doutrina de Gandhi. Seguidores de Buda vai dizer: nós seguimos Buda. Seguidor de Cristo diz: nós somos membro do corpo de Cristo. Vivo, vivo, vivo. Aleluia. Você não segue uma filosofia. Você é membro de um corpo vivo, ressurreto, eterno, santo. Aleluia. Tem crente que nem sabe o que é. Tem crente que nem sabe o que é ressurreição. E até brinca com a mentira do inferno. Eu já vi muitos crentes. Inclusive eu também já brinquei com isso. Até que eu aprendi na vida a não fazer mais. Sabe aquelas conversas, brincadeiras que faz assim, ó. Você está brincando com a pessoa, conversando com a pessoa e diz assim: na outra vida você deveria. Então você acredita no Espiritismo. Você está difundindo uma doutrina maligna. Não existe outra vida, nunca existiu. Você só deve essa, é nessa que você tem que se resolver. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você vai dar de cara com Deus. E ele vai perguntar o que você fez aqui embaixo. Como você se comportou aqui. E não adianta mentir, porque ele sabe. Ele vai perguntar só em caráter de pergunta. Só para que você se condene ou se salve com a sua própria boca. Porque a Bíblia diz que são as suas palavras que vai lhe julgar. Quando pregamos uma mensagem dessa, a pessoa vai dizer: pastor, o senhor está julgando minha vida. Não, é Cristo que ele está fazendo. João capítulo 5, versículo 22 diz: todo julgamento o Pai deu na mão do Filho. João capítulo 12, versículo 48, para você que gosta de escapar dizendo: ninguém tem nada a ver com a minha vida, escute isso: quem lhe julga não é igreja e não é pastor, quem lhe julga é a palavra. Está escrito, olha aqui para mim, olha aqui, meu filho, João 12, 48. Vamos ver quem é que vai julgar você. Quem é que vai julgar você? Quem me rejeita, é Jesus falando, e não recebe as minhas, o quê? Palavras. Quem está sendo pregado aqui hoje? Palavras. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Agora complete: quem é que vai julgar você? A palavra que tem o pecado, essa o julgará no último dia. Não é eu que lhe julgo, é a palavra de Deus. Como você tem se comportado diante de Deus? É muito bom nós sermos amigos, irmão. E eu gosto de ser amigo de vocês.
Eu sou tão amigo que às vezes eu penso que estou exagerando na amizade. Sou um pastor, vocês brincalhão. Tem crente que não gosta que eu seja brincalhão. Tem crente que não gosta que eu seja chato. Eu não vou agradar ninguém. Não vou agradar a igreja 100%. Nunca, eu sou homem. Se você só me amar, não vai resolver o teu problema. Você tem que amar a Deus. Isso é o primeiro ponto. Agora depois nós temos que nos amar aqui. É lógico. Como é que a Bíblia diz? Como é que eu amo Deus e não amo o meu próximo? Estou mentindo? Não existe amor em mim? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Sendo assim, igreja de Jesus. Igreja não é navio cruzeiro, aonde se faz o que quer e paga para si fazer parte por algum tempo. Igreja é barco para a salvação. Na arca de Noé não tinha uma sala de entretenimento. Tinha. Nós vivemos hoje mais de entretenimento do que de cruz. Para se conquistar os velhos, vamos fazer um baile da terceira idade para botar eles aqui para dançar, então. Que é isso? Vamos abrir aqui, tira as cadeiras daqui tudo, liga um somzão aqui, daquelas músicas nostálgicas, de relabucho, e chama aí o povo da terceira idade. Que é isso? Isso é igreja? Isso é igreja! Para ganhar os jovens, vamos fazer aqui uma pista de skate. Não vai ganhar. Quando você tirar a pista de skate dentro da igreja, os jovens saem com ela. Eles vieram por causa da pista de skate. Quando você tirar o som nostálgico dos anos 70, os da terceira idade vão embora, porque eles estão aqui por causa do som. Nós viemos aqui por causa de Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga: você não foi chamado para sentir, você foi chamado para crer. Sabe por quê? Tem gente que vai sair desse culto hoje e vai dizer: eu não senti nada. Mas você vai sair daqui crendo. Você vai sair daqui crendo que existe um Cristo, que existe um Deus. Jovem, olhe para mim. Vocês vão tirar outros dos vícios, mas não é falando como eles falam, é mostrando a diferença. Eles vão olhar para vocês e dizer: vocês mudaram de vida, eu também quero isso. Aleluia. Igreja apresenta Cristo, igreja prega sobre Cristo. Ainda que muitos se ofendam, mas não há ofensa. Paulo disse isso a Coríntios. Paulo escrevendo a carta à igreja de Coríntios, Paulo diz assim: a primeira carta que escrevi foi tão dura, machucou tanto vocês. Mas o que foi duro naquele momento é alegria hoje. Na segunda carta que ele escreveu, ele disse isso. O que foi duro na primeira carta é motivo de alegria na segunda. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que é igreja, o que é Cristo, o que é sal. Qual é o nosso desejo de ir para o céu? Qual é o nosso desejo de ir para o céu? Estamos preocupados com o ministério que vamos perder. Estamos preocupados porque ninguém vai ouvir mais a nossa mensagem. Estamos preocupados porque fulano se escandalizou com a gente, deixou de ser nosso amigo. Estamos preocupados porque não ganhamos mais aquele dinheiro, ou porque não fizemos mais aquele negócio. Será que quando a gente acorda, a gente deseja Jesus como se fosse a última coisa aonde se agarrar, olhar para Ele e desejar o céu, oh, muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está
está o dirigente desta igreja? Fique de pé, igreja. E os obreiros daqui, onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus sempre clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar em Sião. Aquele povo foi-se embora para Sião. Escute isso. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Cante, igreja. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Se desejássemos o céu como Cristo nos deseja. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Qual é a nossa pressa? A nossa pressa é chegar em casa e ligar o aparelho de televisão e sentar no sofá? Ou a nossa pressa é buscá-lo? Ou nós estamos desejando Ele mais do que um garimpeiro procura e deseja o ouro, mais do que um sedento busca água, mais do que um faminto quer comida? Oh, meu Deus, suridianto e anterlabacá. Luiz Henrique, vem cá. Vem cá ali. Meus irmãos, vocês não estão indo para pregar o evangelho de facilidade. Vocês não estão indo para pregar o modismo. Vocês não estão indo para pregar as suas opiniões. Vocês estão indo para pregar o evangelho. Quem for de Cristo vai ficar. Porque quem for de Cristo vai amar a Cristo. Quem for de Cristo vai buscar a Cristo. Porque a mensagem de Cristo não joga fora, ela resgata. A unção estará sobre vocês. A unção do Cristo repousará sobre a vida de vocês. Igreja, vamos orar por eles.
Olha para quem está do seu lado, diga para esta pessoa: viva, viva. O Evangelho. Diga: viva, viva. Cristo. Cristo. Agora diga para ele: sabe por quê? Vai valer a pena. Vai, bispo, sobe aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está tão forte a presença de Jesus no Cristo. Eu sou obrigado a dizer para vocês: ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é obrigado a ficar. Mas nós vamos ficar mais um pouquinho hoje. Aleluia. Vai valer a pena. Aleluia. Oh, doce Jesus. A ti tributamos o louvor e a glória. A tua igreja se torna em um só corpo nessa noite, para tributar a ti a santidade, do quanto tu és santo. Ai, a bacia, oh, santo, 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 santo. Aleluia.
sobre o seu peito. Aonde você sabe que é o seu coração.
O coração não tem lado, nem direito nem esquerdo. O coração é o centro do teu corpo. Põe a mão sobre o teu coração e repita essa oração comigo. Diga: Jesus, me ajuda a ser um cristão melhor, que te honra, que te ama, que te deseja, que é desesperado por ti, que te busca todos os dias, que rejeita as facilidades, que leva ao final mentiroso feliz, mas que ama tua palavra, que por mais dura que seja, me leva ao verdadeiro final feliz. Me ajuda a te obedecer. Põe em mim coração de carne. Remove meu coração de pedra. E reina. Vai para pensar na oração que você acabou de falar, porque Jesus vai te responder. Aleluia. Pode sentar aí.